Bom dia, tudo bem, pessoal? Como vocês têm passado? Então, nós começamos agora a apostila 4 e o assunto é oxidação e redução. Tudo bem? Só para vocês se situarem, nós vamos começar o estudo da chamada eletroquímica, tá? Mas para isso, nós precisamos entender o que é uma reação de oxidação e redução. Porque numa reação de oxidação e redução vai ocorrer transferência de elétrons. E se tem transferência de elétrons em larga escala, né, vai existir o que? A passagem de corrente elétrica. Entenderam? Então, o objeto do nosso estudo é o que? Eletroquímica, pilhas e eletrólise. Mas nós precisamos entender, né, como que ocorre essa passagem de elétrons aí numa reação química, a chamada reação de oxidação e de redução, tá? Então vejam vocês, aqui tem uma foto de laboratório, né, de um processo de oxidação. Eu não sei o que o professor Agamenon Roberto colocou aqui para ocorrer esse processo de oxidação, né? Tem vários produtos aí que em um laboratório eles podem oxidar, mas possivelmente é essa reação aqui, que é o átomo, ele colocou ferro, tá? E colocou ferro na presença de ácido clorídrico. E daí o que ele obteve? Ele obteve hidrogênio. Então, para vocês entenderem, pegou barra de ferro, pequenas barras de ferro, colocou aqui no tubo de ensaio e colocou em solução de ácido clorídrico aquoso. Então, sei lá, concentração 10%, 20%, ele não fala a concentração, mas ácido clorídrico em água. E ele observou que a partir do momento que ele colocou o ferro em água, houve formação do gás hidrogênio e formação de um sal aqui, ó, o cloreto de ferro. Nesse caso aqui é o cloreto de ferro 2 ou cloreto ferroso. Tudo bem? Vamos analisar mais a fundo essa equação. Vejam aqui, pessoal. Então nós temos o átomo de ferro com ácido clorídrico formando hidrogênio mais cloreto de ferro 2. O que aconteceu? O ferro ele teve que doar, no caso, dois elétrons para o hidrogênio, porque esse hidrogênio, vocês lembram lá que ácido libera íon H+, então o que aconteceu do hidrogênio? O cloro roubou seus elétrons. Então quem que vai dar esses elétrons agora para o hidrogênio? Vai ser o átomo de ferro. Por isso que geralmente os ácidos eles são desidratantes, né? Porque toda vez que você coloca uma substância, né, em ácido, a presença desse íon H+, né, e se na estrutura molecular tiver presença de hidroxila de OH-, o H+ ele vai retirar a hidroxila, ele vai formar molécula de água. Pegue, por exemplo, um açúcar e jogue ácido sulfúrico em cima. O que vai acontecer? O, o ácido, ele, com o H+ dele, ele vai retirar a hidroxila, né, do açúcar, que é um carboidrato, tá? Um carbono hidratado, um carbono com água. Então ele vai entrar em contato, né, com o açúcar e vai tirar a hidroxila e vai formar um carvão. Se você jogar no açúcar de cozinha ácido sulfúrico, ácido de bateria, o que você vai obter é a formação de carvão, né, com liberação de vapor de água. Mas tá, nesse caso aqui, o que está acontecendo? O ferro ele está doando os elétrons aqui para o hidrogênio H+. Cada hidrogênio ele ganha um elétron, aí ele se torna um elemento radicalar e ele vai se ligar por ligação covalente formando H2 gasoso. Tudo bem? O ferro, ao perder esses dois elétrons, ele se torna um ânion, Fe2+. E o cloro, né, ao romper essa ligação, porque quando você coloca o ácido em água, libera esses íons H+, o cloro ele sai com o hidrogênio dele. Sai com o elétron do hidrogênio. Então esse cloro aqui, o que vai acontecer com ele? Ele, por ter carga negativa, né,
ele vai atrair esses átomos de ferro que perderam os elétrons justamente para o hidrogênio. E daí você tem a formação dessa situação aqui, dessa reação química. Claro, não se assustem por enquanto, tudo bem? Nós vamos ver isso com calma e vocês vão ver que é bem fácil. O que aconteceu nessa situação? O ferro cedeu elétrons e o hidrogênio H+, recebeu elétrons. Então teve uma troca de elétrons. Quando ocorre, né, perda de um elemento, perda de elétrons de um elemento e ganho por outro átomo de elétrons, existem as reações chamadas reações de oxirredução. Tudo bem? Quem cedeu elétrons sofreu oxidação. Quem dá elétrons, oxida. E quem recebe elétrons é quem reduz. Então nós vamos ver todos esses conceitos agora, tudo bem? Aqui, ó, informação, oxidação é perda de elétrons e redução é o ganho de elétrons. Primeira coisa que eu quero, não quero que vocês gravem e memorizem essa reação química por enquanto. Vocês vão ver que tem uma maneira muito mais fácil de chegar a esse resultado. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês memorizem aí é isso. O que é oxidação? Perda de elétrons. O que é redução? Ganho de elétrons. Beleza? E para isso, turma, a gente precisa achar o chamado número de oxidação. Então hoje, né, essa aula aí é para nós entendermos e sabermos dessas regras aí do número de oxidação, tudo bem? E o que é esse número de oxidação? É um número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química, tá? Então toda espécie química, justamente por tá compartilhando elétron, tá recebendo elétron, tá doando elétron, ela vai ter uma carga aparente, né? Uma carga aparente positiva, os cátions, e uma carga aparente negativa, os ânions. Então, essa carga aparente é que a gente precisa calcular dentro de uma equação química para achar o que está acontecendo na reação química, para nós podermos entender melhor, né? Isso aí, vejam aqui, ó. Do ferro aqui não apresenta carga, é zero. Esqueçam esse coeficiente estequiométrico, o H está com mais. Então qual que é a carga do hidrogênio? 1 mais. Esqueçam o coeficiente estequiométrico por enquanto. O cloro tem carga menos 1, né? Então o átomo de cloro, claro, o cloro é da família 7A, olha a lógica disso. Quando ocorreu a hidrólise, que você colocou o ácido em água, o HCl, né? Tinha uma ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro. O cloro, por ser mais eletronegativo, quando você colocou ele em água, ele retirou o elétron do hidrogênio. Por isso que o hidrogênio ficou positivo, ficou mais, e o cloro, com a vinda desse elétron para próximo à sua eletrosfera, ao seu campo eletromagnético, ficou menos, né? Aí o hidrogênio, quando se liga, ele fica a zero. Vocês perceberam aqui? O hidrogênio estava mais 1, ele foi para zero, depois da seta. Então, antes da seta, a carga do hidrogênio era mais 1. Depois da seta foi para zero. De mais 1 para zero, o que aconteceu com o número de oxidação do hidrogênio? Ele diminuiu. Ele reduziu, tá? Então, o hidrogênio aí é o elemento que sofreu redução, tá? E o que aconteceu com o ferro? O ferro estava zero e o ferro foi para mais 2 depois da seta. Então, o ferro ele sofreu um processo de oxidação. Então, vamos lá. Regra para o cálculo do número de oxidação. Todo átomo em uma substância simples possui NOx, número de oxidação igual a zero. Isso aí a gente tem que lembrar. Vejam aqui, ó. Hidrogênio, H2, NOx igual a zero. Por quê, professor? Porque existe uma ligação covalente, onde esses elétrons eles não se desprendem nessa ligação covalente para nenhum dos campos, tá? Do átomo. Ou seja, não existe deslocamento de uma nuvem eletrônica mais para um lado da molécula ou mais para o outro lado da molécula. Então, os dois hidrogênios aí que estão compartilhando, né? Eles têm carga como se fosse carga nula, número de oxidação igual a zero. Isso vale para todas as substâncias simples. O fósforo, o hélio, tá? Todo elemento que aparece isolado,
só ele, ou com um número aqui, é uma substância simples, né? O2, N2, O3, tá? Todas essas substâncias vão ter NOx. Substância simples apresenta NOx, número de oxidação igual a zero. Primeira regra. Segunda regra. O hidrogênio em seus compostos, geralmente o número de oxidação vai ser igual a mais um. Tá? Porque o hidrogênio ele é muito fraco eletronegativamente, então qualquer elemento consegue retirar esse elétron do hidrogênio. Tá? Então, na maioria dos compostos, nos compostos moleculares, hidrogênio NOx igual a mais um. Agora, nos compostos, quando ele está ligado aos metais, aí, claro, o metal quer doar elétron, né? Geralmente o NOx do hidrogênio ligado a metais, o NOx vai ser igual a menos 1. Mas assim, segunda regra, saibam sempre, em compostos moleculares, o NOx do hidrogênio é igual a mais 1. Lembrando, mais uma informação, substância simples, qual que é o NOx do hidrogênio? É zero, porque não tem deslocamento da nuvem eletrônica. Agora, em substâncias compostas, né, que é formada por dois átomos diferentes, aqui, ó, geralmente o hidrogênio vai ter NOx igual a mais 1, principalmente quando ligado a não metais. Quando estiver ligado aos metais, aí o NOx vai ser menos 1. O oxigênio. O oxigênio é um elemento bastante eletronegativo, né? É o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, o seu número de oxidação vai ser igual a menos 2. Por quê? Porque o oxigênio é da família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele tem 2 elétrons livres para compartilhar. Quando ele compartilha esses elétrons livres, ele vai puxar mais 2 elétrons para completar 8. Lembram lá da regra do octeto? Então ele tem 6 elétrons, né, 2 pares livres, ele faz a ligação covalente e ele atrai para si mais 2 elétrons. Então, de novo, camada de valência, 6 elétrons. Vai receber 2 elétrons nessa camada de valência, por compartilhamento, vai ficar com NOx igual a menos 2. Mas é só lembrar, oxigênio, regra geral, número de oxidação igual a menos 2. Claro, se fosse substância simples, O2, o NOx dele seria zero. Lembrem sempre dessa primeira regra. Mas quando está em substância composta, aí, o NOx do oxigênio vai ser igual a menos 2. Tá? Lembrar que o oxigênio nos peróxidos, principalmente isso aqui, tá, turma? Água oxigenada, o NOx é igual a menos 1. Eu explico isso aqui quando tiver um exercício ou quando a gente tiver numa meet. Eu explico melhor essa informação. Tá? Alguns átomos em uma substância composta possuem NOx constantes, né? Então aqui alguns NOx, né? Hidrogênio, prata sempre tem NOx constante, o lítio é da família 1A, sódio é da família 1A, potássio é da família 1A, né? Então, esses elementos aqui são da família 1A, esses possuem NOx constantes. Então, como que a gente vai achar aqui o número de oxidação desses elementos? A prata tem NOx constante, o oxigênio tem NOx constante. Né? Geralmente o NOx, esse número de oxidação dos elementos, ele varia. Então o NOx da prata aqui é igual a mais 1, o bromo aqui, né? Desculpe, o potássio aqui tem NOx mais 1 também. Elemento da família 1A. Alguns átomos em uma substância composta possuem NOx. Ok, turma? Só para finalizar, depois nós vamos fazer alguns exercícios, né? Outros átomos com NOx constante são os elementos da família 2A e o zinco. Tudo bem? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio são elementos da família 2A e o zinco. E o alumínio ele vai ter NOx, número de oxidação, igual a mais 3, é NOx constante, NOx fixo. Então, memoriza lá. Família, substância simples, NOx igual a 0. Família 1A, NOx mais 1. Família 2A, NOx mais 2. Alumínio, NOx mais 3. Zinco, NOx mais 2.
prata NOx mais um, tá? Isso aí a gente precisa memorizar. E claro, o hidrogênio em compostos moleculares NOx mais um, oxigênio na maioria dos compostos NOx igual a -2.